procura estar em contato com Jesus, lendo a palavra de Deus, que às vezes você está triste, você lê lá um salmo, ele está falando contigo ali, sabe? Então você chora, você sente a presença dele, então esteja em contato com aquilo que vai te trazer vida, com aquilo que faz com que você tenha paz nesse tempo, porque o tempo está caótico, só tem notícia ruim. As pessoas só dão notícia ruim de não sei o que, e todo mundo está interessado em saber, por exemplo, quem é o anticristo. O que nos interessa quem é o anticristo? Eu quero ter contato com Cristo, que é ele que vai me levar para o céu. O anticristo É ele que me dá paz. O anticristo vai detonar com tudo. Sabe? Então as pessoas só querem saber sobre essas coisas ruins. Gente, atente para aquilo que é bom, que vai te fazer bem, vai te trazer paz no coração, vai te aproximar de Cristo. Amém? É isso que eu tenho para deixar aqui, para quem quiser ouvir. Amém. Então, fica a dica, siga esse canal que vai te trazer paz, edificação e Cristo para sua vida. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena. Hoje eu tenho mais uma convidada especial no quadro Mulheres na Fé. Esse quadro que foi desenhado não por mim, mas por Jesus Cristo. E quando a gente tem missão com ele, você já sabe, né? Vamos cumprir. E uma das coisas mais lindas de testemunhar tantas mulheres vivenciando tudo o que Jesus faz no caráter, na mentalidade, no posicionamento, é a persistência. E hoje a minha convidada, ela é um exemplo de uma mulher que persiste na fé. Se você quiser conhecer mais mulheres que já viveram todas essas transformações e são um instrumento de inspiração para você conhecer Jesus, é só se inscrever aqui no canal e acompanhar o podcast. Já compartilha com mais mulheres para que essa mensagem toque mais vidas. E é muito prazer ter você aqui, Débora. Seja muito bem-vinda oficialmente. O prazer é meu, querida. Que Deus abençoe o seu conteúdo aqui hoje. E para a gente começar, então, essa entrega, eu te pergunto quem é a Débora, para o pessoal te conhecer também, e como a Débora conheceu Jesus. Pergunta difícil, quem é a Débora? A Débora é uma pessoa que é uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro, fez um monte de coisa certa, um monte de coisa errada, bateu bastante a cabeça e um dia conheceu Jesus e foi completamente transformada, porque eu não sabia que ele tinha morrido por mim, eu não sabia que eu tinha pecados, eu não sabia que a gente não sabe de nada quando entra numa igreja, né? Tu vai por um motivo. Eu fui por uma dor nas costas, entendeu? E era só isso que eu pensava. Todos os jejuns que eles faziam, porque eu entrei numa igreja pentecostal, né? Renovada, batista renovada. Então tudo que eu pedi era para ser curada, porque na vida eu fiz várias coisas para ser curada. Se me diziam que capim curava, eu comia o capim. Aquelas você coisas, sempre buscou. né? Sempre busquei curas, né? Curas. E então, quando eu ouvi falar de Jesus, foi uma coisa muito assim doida, digamos assim, sabe? Que ninguém nunca me chamou para ir numa igreja. Não sei como, mas assim, eu não tive esse convite. Quer ir na igreja comigo? Nossa, você precisa de Jesus, eu vou te apresentar Jesus. Ele se apresentou para mim através de um livro, que eu lia muito livro espírita, que eu acreditava naquilo. Eu queria acreditar. Eu quero dizer isso aqui. As religiões, né, a gente quer ter uma. Então, a gente quer acreditar em algo. E eu queria acreditar que o espiritismo era a coisa certa, porque eu acreditava, eu achava que as pessoas morriam e tinham outras vidas. Eu queria achar. Ninguém se metia naquilo que eu queria achar. Mas quando você tem um encontro com Jesus, ele não é uma religião, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa onde ali você tem que ter um relacionamento com ele para você conhecê-lo, né? Você conhece através da Bíblia, através da palavra pregada nos cultos. Por isso que tem gente que fala, a igreja não salva, mas é ali que a gente é convidada para abrir o coração para Jesus. É óbvio que é ali que tu vai ouvir o convite para aceitar Jesus. E onde acontece o batismo, que é o ambiente para... E é onde você aprende todas as coisas, porque foi ali que eu aprendi, né?
Então foi assim, através de um livro, eu li. Primeiro eu gostava de livros espíritas e um dia eu li que para mim escrever uma carta para levar para Jesus no monte com a Maria. Eu automaticamente tirei a Maria, sabe? E E nesse momento da sua vida, você estava passando por uma eu estava passando por dor, né, dor, nas costas. Uhum. dor nas Eu morava em costas. São Paulo nesse período. E a minha vida era sempre voltada para isso, menina, para essa dor nas costas. Desculpa. Daí eu fingi, assim, em pensamento, eu escrevi essa carta para Jesus e tirei Maria. Então, depois daquilo, eu comecei me imaginar e eu comecei a chorar. Estava assim, sozinha em casa, comecei a chorar, chorar. E depois daquilo, eu comecei a me imaginar encontrando Jesus num castelo de cristal, na praia, passeando, assim, sempre com ele no lado. Né? Não me lembro, a gente conversava, mas eu não me lembro, não tinha um assunto. Eu só me lembro que era isso, que era assim. Então, eu ficava imaginando aquilo e eu chorava de me sacudir, sabe? E eu não me lembro de ter sido chorona na minha vida. Aí um ponto importante que acontece quando você conhece Jesus, que ele sensibiliza a gente, né? Eu creio que ali o Espírito Santo já começou a fazer uma obra. Amém, amém. A Talvez obra. você que esteja assistindo isso agora, pode ser que esteja passando por uma dor nas costas, Ou em qualquer lugar. que significa também levar muita coisa nas costas, né? Talvez está levando a dor do marido, a dor da filha, a dor da família, Peso, né? peso da vida, e Jesus pode começar a te tocar nesse lugar. Que se tem uma coisa, Débora, que eu aprendi também, é que Jesus, ele chama a nossa atenção aonde ela está focada. Uhum. Ele vai por ele vai indo assim, ele vai por ali. Ele pega a gente. É. Porque ele bate, né? Se é o tempo dele, ele vai tocar no teu coração. Porque assim, por exemplo, eu tenho uma filha que eu quando comecei a ir né, me converti, eu levava ela, eu levava meu filho, mas assim, não foi o tempo deles. Depois, quando eles ficaram maiorzinhos, saíram, como acontece com muitas jovens, muitos adolescentes, assim, né? E hoje eu convido ela, mas às vezes que eu convidei, e ela não quer ir. Se você passa por isso, não se aflija, porque é no tempo de Deus. Não adianta ela ir por vontade minha, para me agradar, porque ela nem faz essa linha também, para me agradar, e tá longe, com a cabeça longe, sabe? Ela tem que ir com o coração, porque só assim Jesus pode tocar nela. E geralmente é na dor, né? Não espere para ir na dor, se bem que eu vou te falar, na dor é quando você tem um encontro genuíno e profundo com ele. Porque tem até aquela música, né? Aquele louvor quem muito foi perdoado, muito ama. Uhum. Porque de muitos pecados foi perdoado, entendeu? Então vai amar muito o Senhor e as pessoas automaticamente. A pessoa permanece, né? Sim, porque não acredito. Por isso que tem tantos. Por que Jesus disse que veio para os doentes? Ele veio para todos, porque na verdade os que se acham são mais doentes ainda, né? Porque são orgulhosos. Então, por que ele veio para os doentes? Porque as pessoas que são doentes, elas são elas são facinho, entendeu? Elas têm a oportunidade de ir lá para Jesus e elas vão ser tão gratas quando elas começam a aprender que ele perdoa os pecados dela, que ela nem esperava, que ela nem pretendia, porque ela nem sabia que estava pecando. Mas quando ela começa a entender mais a palavra e entende que Jesus te perdoa verdadeiramente, tu se sente perdoado, automaticamente, porque é tudo de dentro para fora, vem tudo do céu. Automaticamente você ama, você é grata por esse amor dele, sabe? Até hoje, quando eu escuto determinados louvores na igreja, eu choro, porque aquele louvor é para mim, tipo assim, aquela mulher do poço, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu. Então, essas músicas que cabem na minha vida, meu Deus, aí eu choro até hoje. Conta história. Entendeu? Aquele louvor, Ousado Amor. Ousado Amor, eu me lembro muito. Nossa, Deus, a parábola da ovelha, das 99 ovelhas, né? Que Jesus ele vai lá e deixa uma ovelha, ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma que tá lá perdida, né? Desgarrada, e ele vai lá e busca, e eu me identifico tanto com essa ovelha na minha história também. Você toca aqui esse louvor, Ousado Amor. Sim. E eu também penso assim, ó, isso é questão de merecimento feminino também.
que hoje tem muitas mulheres que se sentem tão pequenas, que suportam relacionamentos tóxicos, agressivos, porque elas não estão completas no amor de Deus. Então elas buscam esse amor nos homens. Sim. E aí esse homem não satisfaz aquela expectativa dela, Uhum. e aí entra num nó emocional que às vezes passa anos nessa dor. É. E a mulher que conhece Jesus, ela se sente satisfeita, não naquele discurso de empoderamento falso, não porque ela é independente, não, mas porque ela é dependente do amor de Deus. E o amor de Deus é ousado, e o amor de Deus é corajoso, e o amor de Deus também é genuíno. É escandaloso. É escandaloso. A morte de cruz foi um escândalo para o mundo, né? O diabo achava que estava, como disse o Serginho outro dia, ele teve uma indigestão, ele achava que estava engolindo a morte, engolindo Jesus. Nossa, teve uma indigestão. Porque quando Jesus bateu no estômago, foi uma indigestão, né? Porque ele desceu lá no inferno e fez tudo o que tinha que fazer lá, né? E depois ressuscitou. E isso tudo é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque quando eu estava na igreja, eu me lembro, quando eu fui, eu me lembro que depois eu esqueci, quando eu tive esse encontro com Jesus, porque como essa igreja era pentecostal, tinha muito derramar do Espírito, que tem muita gente que não sabe o que é. É um derramar no Espírito. Então, o que acontece quando o Deus que fez o céu e a terra Todo-Poderoso toca em ti? Você chora, você treme, você... né? Acontecem milhares de coisas. Então, isso aconteceu muito comigo. Para uma cura, E é tão lindo, porque era em determinados momentos. Agora, na Páscoa, aconteceu isso. Um derramamento do Espírito. Eu senti isso e comecei a orar em línguas bem baixinho, né? Então, eu fiquei tão grata, porque nessa caminhada, né, que eu sou 22 anos convertida, nessa caminhada... 22 anos convertida. Nessa caminhada, vem muita seta, assim, né? Vem muita seta na mente da gente. Eu vejo muita pregação, assim, e vem muita seta. Será que eu estou salva ainda? Será que, né? Não porque eu esteja pecando, fazendo alguma coisa de muito séria, mas muitas vezes a gente tem que cuidar com o que a gente ouve na internet, porque senão dá um nó na cabeça da gente, sabe? Procurar seguir uma linha, porque por incrível que pareça, cada um prega uma coisa. A gente está vendo no mundo aí como é que estão as coisas. Então, eu creio nisso, né? Que você, uma vez salva, Jesus não vai lá apagar o teu nome, porque se cada vez que você faz uma coisa errada, ele vai lá apagar o teu nome e tu não está mais salva e dessalva, entendeu? Você está salva, você simplesmente ama Jesus, e eu acredito assim, depois que você é salvo, você não deixa Jesus. Não deixa, é um amor muito grande. Quando tu tem um novo nascimento, né? Ai, desculpa, mas não tem como tu largar Jesus e ir para a velha vida que tu tinha. Não tem como. Eu estava falando naquela hora assim, ó, por que eu mudei de assunto? Por que esses homens que muitas vezes, tem cada testemunho que é misericórdia, eu gosto muito de ver testemunho, porque edifica muita gente. Tem uns que eram ex-travesti, ex-bruxo, ex-tudo. Então, quando eles vêm para Jesus, eles têm uma corrida, porque eles correm a carreira. Eles correm muito rápido a carreira, porque o amor é muito grande. E a gratidão é muito grande. Então, rapidamente, eles se transformam em pregadores, missionários, né? Eu digo isso por testemunho meu também, que eu era... Até se você me conhecesse há 6 anos atrás, eu me posicionava como uma bruxa. E eu trabalhava também com energias e fazia magia, né? Dentro de cerimônias, dentro de festivais de música. Eu caminhei muito pelo espiritual. Cavalguei nesse ambiente, vi show de horrores, vi show de luz. Tanto que eu trabalhava assim como... Eu atuava, na verdade, como malabarista de fogo, então fazia malabarismo em festivais de música, assim. Olha isso, tava dentro de um esquema. Como assim? Meu Deus, mesmo? Quem é que diz, né? Exato, essa aqui é a princesa de Jesus hoje, né? E é isso que ele faz com a gente. Só que eu olho pra minha história hoje e eu sou grata, sabe, por aquela fase, grata por ter passado dela também, mas caraca, é bem isso. Aí o que aconteceu? Aprendi muito espiritual lá. Vi muitas pessoas em processos difíceis. Ajudei muitas pessoas, porque a minha intenção sempre foi ir para a luz. Mas eu também entendo que o inimigo me usava, porque ele sabia até dos meus dons e talentos. Então ele pegava minha criatividade, minha expressão, minha alegria e colocava para ir nesse ambiente. Só que nesse ambiente eu tentava ser a melhor pessoa possível.
E também me Sim. curei muito de muitas mazelas da minha família, de dores emocionais, enfim. E aí nisso, quando eu entrei em Jesus, foi assim, pum! Porque era só aquela energia que estava em outro lugar, que vai para Jesus, vai na cruz, é reto, é um foguete. É um foguete. Aí tu tem aquela sede porque tu sabe que ele é o caminho e tu não quer mais nada porque tu sente ele interagindo contigo. Então tu vê que não é uma religião. Por isso que as pessoas dizem que crente é chato. Porque a gente quer colocar na cabeça, a gente começa a amar e a gente quer que as pessoas entendam isso e venham para Jesus para que elas tenham essa alegria, porque a gente é uma alegria, uma paz perene que não sai de dentro da gente. É uma coisa espiritual, é uma coisa que vem do céu, sabe? Não dá para explicar. Não, né? Não é uma religião que tu vai lá e faz um monte de coisa. Porque, por exemplo, eu visito o hospital, então lá tem evangélicos, né? Tem espíritas, tem católicos. Então tu olha para os espíritas, que às vezes tem reunião com todo mundo, assim, e tu olha para as espíritas, elas são pessoas que querem fazer o bem. Uhum. Mas ao mesmo tempo tu vê pessoas mortas. Confusas. Sem esse brilho, porque há um brilho em quem teve esse novo nascimento, esse encontro com Jesus. Uma alegria, um êxtase, não sei, né? E elas, nada contra o espírita, mas assim, se tiver algum espírita ouvindo, saiba que tem muito mais para você em Jesus Cristo, porque ele não é uma religião, ele é vivo. Quando você visita uma pessoa que está doente, você expressa esse amor vivo, porque ele morreu e ressuscitou. Então ele vem habitar dentro de nós, ele é um Deus vivo. Amém. Então você recebe essa vida dentro de ti. Amém. Então tu passa essa vida, entendeu? Para as pessoas. É algo muito tremendo, né? Às vezes fica até difícil de explicar, mas é muito tremendo, muito tremendo. Prove isso, ninguém tem nada a perder, eu não tinha. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ir para uma igreja. Agora não me pergunte, eu não lembro da roupa, eu não lembro de que dia foi, como tantas pessoas lembram, né? Eu fui num dia, assim. Primeiro começou numa reunião numa casa, que eu ficava vendo as pessoas cantando e eu ficava olhando, eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda. Por que ninguém me falou disso? Onde que eu estava? É isso que eu penso muito. Aonde que eu estava? E eu também me dá medo. Eu falo, como que eu vivi tanto tempo sem Jesus? Porque ele já protegia. Ele já me protegia, porque eu sentia coisas tremendas. Eu pensava... Você já tinha sensibilidade espiritual, já né? sentia que eu era livre de tantas situações. Uhum. Eu me lembro que eu falei assim uma vez, eu ainda vou conhecer essa entidade que me protege tanto. Entidade. Eu achava que era meu avô. Agora eu sei quem é a entidade. É o Deus que fez o céu e a terra, que Aleluia. me protegia, meu Aleluia. Senhor Jesus. Amo ele. E aí você foi corajosa de ir para a igreja sozinha. Na verdade, uma moça desse lugar que eu ia que me levou. Porque, assim, na época que eu me converti, as pessoas oravam, assim, ela orou 2 meses por mim, assim, sabe? Oração, gente. Se você hoje tem uma filha, uma amiga, um irmão, um marido, né? A gente estava falando antes, quer dizer, o crente quer falar de Jesus e tal. Beleza, o crente falar de Jesus para um desconhecido vai bem, mas vai falar para alguém da família, ora. Ixi, vai pro secreto com Deus e ora para essa pessoa. É difícil, demora, que, olha, às vezes demora. Demora. A minha avó orou pela minha conversão por 26 anos. Sério? Sem parar. Ela é crente? Ela é crente na Sério? fé, Jesus na veia. Ela orou... E ela é daquela típica voz assim, em nome de Jesus, glória a Deus, sempre ouvi do coque? Aquela. Ela é assembleana? Acho que sim. Mas pentecostal também. Sim, pentecostal. Ela é do Fala em línguas. Círculo de oração, né? Círculo de oração? Não lembro. Ela foi de Mulheres que Oram. ela foi? Ano passado. Sim, eu me lembro, acho. Tava ela e minha mãe lá. Elas acho foram. Que eu me lembro. Sim. E quanto mais antiga se converteu, mais elas tinham isso forte, né? Mas eu lembro que eu era jovem, criança, quando eu estava na época, assim, de rebeldia, assim, porque eu sentia obrigação de ir na igreja, não entrava nada. Aí ela te levava, tua avó? Minha avó não, meus pais. Só que eles já eram mais cristãos, mais crus, assim. Sim. Só que eu ficava assim, eu pensava, que exagero, minha avó toda hora, glória a Deus, aleluia, toda hora, eu pensava, né? Mas eu percebia pelo testemunho que ela orava e as coisas aconteciam.
protegia, sabe? Ela tinha era uma fé sobrenatural. E também pela história dela Sim, de muita luta sim, e sim. dor, assim, É, ela viveu muitas batalhas. E ela permaneceu firme com Jesus Cristo. E ela orou pela minha conversão. conversão. Era aí, ó. Então eu sei que Demorou, mas é fruto da minha conversão. E ela me via naqueles momentos que eu estava meio perdida lá nas entidades também, perdida nas bruxarias, perdida nas energias do universo. E ela falava para joga pro mim, universo. Monique, esse não é teu caminho. E eu, ai, vó, é assim. Deus tem mais pra ti, É, né? sim. Eu não tinha, não. As pessoas falassem pra mim, não. Não. Aí, isso, conta aí, Débora, quando você se converteu, aí você conheceu pessoas novas ou você saiu das mesas, das pessoas, dos ambientes? Como que foi os teus relacionamentos a partir disso? Simplesmente eu comecei a viver aquilo, entendeu? Porque depois que eu já estava na igreja, eu pensava assim, gente, eu não quero nunca mais outra vida. Eu só quero estar aqui. E eu fazia as coisas. Só que era uma igreja que, como ela era no Estreito, eu morava já na Lagoa, não tinha muitas, assim, muitas coisas, assim, como tem a Surf House, entendeu? Não tinha quase nada também. Se tinha, eu não participava, porque era muito longe, né? Então, Aí, depois de lá, Um pouquinho mais pra cá. Isso. eu me lembro que eu fui para, por algum motivo, eu tive que sair, aí eu fui para Bola de Neve. Inclusive, a intercessão eu comecei ali na Bola de Neve, tá com isso aqui nas costas. Então, aí sim, aí a gente tinha mais assim, comunhão e tudo. Eu digo assim, a pessoa quando ela se converte, ela é como assim, tu entrar numa fábrica, modo de dizer. Se você ficar nesse lugar o tempo inteiro, você cresce. É. Mas eu tive muitas, não foi por contenda por nada, mas eu tive em outras igrejas assim. Eu tive numa igreja antes da Bola de Neve, lá no Rio Vermelho. A gente começou junto com o pastor, sabe? Então era uma igrejinha pequena, as pessoas entravam, ficavam endemoniadas, sabe? Era uma igreja, mas assim, eu nunca vi tanto sobrenatural. Eu nunca vi tanto sobrenatural, sabe? E quando eu tinha o hábito de quando eu entrava numa igreja, eu evangelizava aquela região, assim, sabe? E nessa daí também, eu tinha uma amiga assim, era domingo culto e eu pegava o ônibus e ia toda sexta para lá evangelizar. Aí um dia eu evangelizei uma moça que estava no postinho. Aí depois disso eu comecei a ir nas cestas de ônibus e eu ia com ela bater nas portas das pessoas. Eu era assim, tá? Batia nas portas das pessoas, mas ela conhecia. E ela falou que uma vez ela falou para mim que tinha um homem que não conseguia levantar, um senhor com o pé todo ferrado. Aí eu fui lá, eu e ela entramos e meu marido nem sabia onde eu estava, né? Estava trabalhando. Eu orei pelo pé do homem, ela falou que no dia seguinte ele estava andando, então aconteceu umas coisas assim, sabe? Nesse negócio aconteceu umas coisas de cura, assim, que eu orei, Jesus curou. Uma moça no hospital, uma senhorinha, uma velhinha, viu uma luz e voltou a enxergar, que ela não enxergava. Então tinha isso aí, eu sei que tem esse dom da cura, sabe? Mas não é uma coisa que acontece sempre. É assim, quando Jesus quer, né? Não, sei lá, não. Mas você, Débora, a Débora, gente, para quem não sabe, ela é intercessora, que significa ser uma mulher que ora, né? Que intercede espiritualmente, trabalha muito no mundo espiritual. E eu escuto muito de mulheres, Débora, o seguinte: eu queria muito orar, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho medo, mas eu não sei orar. O que você, como uma mulher intercessora, tem a dizer para essas mulheres que se sentem assim com a oração? Eu também me senti assim, porque quando tu é nova convertida, tu tem muito medo de se expor. Eu era muito tímida. Eu passei a perder a timidez quando eu comecei a visitar o hospital. Aí eu perdi a timidez, quando eu vi, eu estava orando com a família das pessoas, uma roda assim, lá no hospital de caridade. Olha que interessante isso que você falou. O serviço liberta da vergonha. Eu Vai era muito servir, tímida. né? Servir. Deus te liberta. Que aí você vê, né? E aí você vê como a nossa vergonha às vezes é tão pequenininha perto, por exemplo, de um problema de alguém no hospital. Porque ali eu ia no hospital de caridade, foi onde eu comecei, eu ia com umas mulheres espíritas, que ali que eram elas que visitavam lá. Tinha uma chefe lá, a líder, eu amava ela. Que eu sempre fui assim muito dada, assim, sabe? Depois eu me converti, porque antes disso não era. Eu era fechada, seca, chata, murmurenta, eu era insuportável.
Eu era uma pessoa que reclamava, entendeu? Antes de Jesus. Antes de Jesus. Hoje, quando tem falta na tua vida, ele enche aquele lado. Hoje eu sou extrovertida, eu tenho muito amor pelas pessoas, eu me importo muito com as pessoas, até por ser intercessora. E o que eu tenho para dizer para essas mulheres? Se você não precisa fazer uma oração bonita se você quer orar. Basta você ser sincera com Jesus, falar aquilo que está no teu coração. Começa orando em casa. Porque você não precisa... Quem te disse que você precisa ter uma oração bonita? Muitas vezes essa oração não chega nem no céu. Porque você está orando de você para você. Quando você ora de você para Jesus, é outra coisa, é diferente, sabe? E a respeito de intercessão, assim, também não é o caso de você que está acabando de entrar estar numa intercessão, né? Que é um ministério assim para quem tá mais tempo e para quem está um tempo convertido e para quem tem o chamado, sabe? Porque senão não fica, não gosta, porque se você não tem amor, se você não tem esse chamado, você não, qualquer problema você vai querer sair, entendeu? E falando nisso, você falou ali do dom da cura, e na Bíblia a gente tem também uma passagem lá em Coríntios, né, que o Paulo fala sobre os dons do Espírito. Conta para nós, Débora, como que na sua jornada você encontrou o seu dom? No hospital, assim, ó. O hospital foi uma escola para Débora, acho que todos Uma estamos escola, vendo isso, né? Deus tem me trabalhado muito em mim Amém. ali, porque às vezes eu tô ali, falo, meu Deus, eu prego ali para as pessoas, assim, sabe? Aleluia. Parece assim que, não sei. Enfim, e é engraçado, porque, olha só como que aconteceu isso. Eu comecei a ir do nada no hospital. Do nada, eu cismei de ir. Mas eu tive um sonho, assim que eu me converti, que eu estava levando uma pessoa doente, aleijada, para Jesus. E ele estava sentado de branco, e eu estava levando essa pessoa para ele. E ele não olhava para a pessoa, ele olhava para mim. E assim, com o rosto assim, meio sorriso. E quando eu cheguei e olhei para o rosto dele, o olhar dele, eu nunca vou me esquecer, porque parecia assim um mar que você pode mergulhar, sabe? Coisa mais linda. Ai, eu amo. E daí tá, eu fiquei com esse sonho, não entendi. Olha só. Eu não entendi esse sonho. E depois de muito tempo que eu já visitava do Hospital de Caridade, eu fui pro HU e tinha umas famílias que quando eu estava no Bola de Neve eu visitava. Então, se eles estavam doentes, aí às vezes eu visitava eles em outro hospital. E daí foi o meu chamado, assim, né? Hospital. E eu achava engraçado, eu falava, vai, como é que Jesus, né, numa igreja ele me quer que vá no hospital? Eu não entendi muito bem. Aí um dia tem um pastor, que ele é pastor Luiz, ele é, como é que chama? Ele é aqueles que vão no, tenho esquecido de tudo. Os que vão, esses pastores que vão no capelão. Ele é capelão no CEPOM. O que é capelão? Capelão são pastores que oram no hospital, que todo mundo convida para capelão para ir. Ou então pastores, né? E eu não era nem capelã nem pastora, mas agora eu sou capelã, já fiz o curso. E esse pastor Luiz era meu pastor na Nazareno. Mas só que eu conheci ele no hospital, no HU, porque quando eu ia na Nazareno era uma outra pastora que estava pregando, pentecostal. Ele não é. Então uma vez no culto eu falei para ele, pastor Luiz, será que eu tenho que ir sempre no hospital? Aí ele falou, deu contenção para ele do nada. E ele falou assim, Débora, em 30 anos, você é a segunda pessoa que Jesus chama em pessoa para um ministério. Uau! E eu não sabia disso. Depois que ele me falou isso, eu passei a olhar para as pessoas com tanto amor. Com tanto amor, porque hoje eu sei quanto elas são preciosas para Jesus. Amém. Então, às vezes eu estou lá falando, parece que eu saio de cena, menina. E ele fica. Então é uma coisa muito forte, entendeu? Então é uma coisa forte, assim, sabe? É um chamado, assim, que é bem legal. E olha que interessante, né, Débora? Por isso que testemunho é maravilhoso. Que você teve um chamado para o hospital e apareceu por meio de sonho. E aí, normal, gente, quando a gente recebe um chamado, né? A Débora falou, eu não sei se eu vou, não sei se é para mim, né? Quando a gente recebe um chamado de Deus, a gente fica assim. Principalmente quando é algo que a gente não estava esperando, não está no cotidiano. Eu comecei a ir do nada, mas chegou um tempo que eu falei, pastor Luiz, será que eu vou ter que ir sempre no hospital? Eu falei o sonho de bobeira, não ia falar, não tinha pensado em falar, mas contei. Jesus quis contar isso. E aí teve a testificação do pastor, né? De alguém confiável também. É um mentor também, né? Ele é capelão de 70 pessoas no CEPOM.
sabe? E agora eu vou no HU, né? Mas na época da pandemia eu parei. Daí eu comecei no Nereu Ramos, com a Rô, que ela vai no Nereu Ramos ali da igreja, ali da nossa igreja. E Foi você uma é, benção, porque eu gosto de ir onde tem pessoas muito pobres, muito doentes, muito, assim, são essas pessoas que eu gosto. Eu amo estar com essas pessoas, sabe? Eu visitava umas pessoas ali no Rio Vermelho, eu me lembro que eu sentava, tinha uma senhorinha, Dona Ondina, aqui na nossa igreja, eu me sentava com ela na casinha dela, pobrezinha, com as galinhas, pinto, passarinho. Eu sentava com ela na escadinha, conversando, falando, sabe, falando de Jesus. Era por amor, porque eu também não é que eu entendia tanto, né? Até hoje eu não entendo. Então, assim, era muito amor assim que eu tinha pelas pessoas, sabe? Então eu queria, que eu batia nas portas. Eu parecia uma maluca, sabe? Eu escrevia coisas de livros, que eu lia de livros, que eu comia livros, assim. Eu ia numa livraria, parece que eu ia na Zara. Eu saía com 8 livros, assim, eu devorava aqueles livros. Hoje em dia já não leio mais tanto. Eu já prefiro ler a Bíblia, né? Mais a Bíblia. Mas aqueles livros também me ensinaram muito, assim. Então é isso, eu me esqueci o que eu estava falando. a gente estava falando. Sensacional, sensacional essa história. Com certeza está inspirando muitas pessoas que estão assistindo. E fica também a mensagem, né, de escutar o chamado de Deus e obedecer o chamado de Deus. Que hoje a gente vive a era, né, Débora, a era da distração e da procrastinação. Então eu escuto muito de mulheres que têm capacidade, mulheres que têm fé, mas que têm, às vezes, insegurança de dar o passo de fé, né, de seguir naquilo que Deus está chamando. Deus dá a visão, só que a gente também tem que fazer a nossa ação. Sim, assim, eu sempre falava assim, na época que eu fazia, principalmente, que a gente tem que dar um passo de amor. Porque quando eu me lembrava que ninguém tinha falado de Jesus para mim, eu pegava a Bíblia, botava no saquinho e saía. E eu ia, e sempre tinha coisa linda sempre acontecia coisas maravilhosas. Se a gente fica em casa, não vai acontecer nada. Mas se você é intrépida, o Senhor me fez muito intrépida, assim, sabe? Eu fiquei muito intrépida, eu não tenho mais timidez, não tenho nada. Mas assim, é isso. Aí essa mudança de personalidade, no sentido de caráter, né, que Jesus transforma porque a timidez, na gente. os tímidos não herdarão o reino do céu. Acho que a timidez não é uma coisa, não é uma qualidade. E Débora, como nós estamos vivendo em uma era de ansiedade, sobrecarga, nós nunca estivemos tão cansados fisicamente, mas principalmente mentalmente. As pessoas estão com muitas dores emocionais não resolvidas, estão com muitas cargas. E eu sempre digo, né, que esse buraco que a gente tem hoje é falta de Deus, mas também às vezes é falta de autorresponsabilidade. Então, diante de todo esse processo que nós estamos vivendo no mundo, que às vezes a gente olha para ele, né, igual nós estávamos falando antes, parece que está tudo perdido, parece que, misericórdia, o que vai acontecer com esse planeta? Que você alma penada? Alma penada. Eu sei, eu falo alma... Estão tudo morto, né? Alma... todos mortos. Eu digo que são almas vagantes. Sabe que tem um louvor também que fala: eu vaguei o mundo lá fora. E vagava mesmo. Vagar como? Vaga buscando bebida, buscando... A gente vagava. Fica assim, ó. Como diz lá no Gênesis, a gente era... O mundo era sem forma e vazio, e nós éramos sem formas e vazios também, né? Errantes, andávamos errantes. Errantes. Escolhendo fazendo a própria escolha. Acredito que a Débora está falando que não tem mudança. As pessoas estão buscando muito no externo, em rituais, em festas, em música. As pessoas estão esquecendo do silêncio, né? Elas estão tá tudo muito agitado, é tudo muito apressado, corrido. E aí, por vezes, não adianta estar nesses hábitos, é igual, eu quero emagrecer, perder 5 quilos, continuar comendo um monte de brigadeiro. Então dá injeção na barriga. Ou então... Hoje em dia ninguém quer ter trabalho. Né? Só que você, quem é adulta, sabe que tem responsabilidade e isso é um processo. Só que esse processo não precisa ser pesado, dolorido, sacrifício, como aconteceu com os nossos antepassados. Joelhar no milho, né? A gente tem Jesus fez uma obra. Gente, ele fez uma obra.
Ele morreu por nós, que nem a Débora falou antes, e foi um escândalo, o maior escândalo da história da humanidade. Você não que precisa continua ajoelhar no milho, né? Só no chão, gente, não faz bem pro precisa joelho, ajoelhar no sabia? Para milho cérebro. e nem subir as escadas da Mas Nossa assim, Aparecida. independente do que seja a sua crença, o ponto central é que Jesus, ele cura, né? Ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso caráter, como você viu aqui, testemunho da Débora, como tem o meu testemunho, de mais mulheres aqui no podcast. Então, diante dessa situação, espiritualmente falando agora, e de acordo com a Bíblia, o que você tem a dizer sobre o fim dos tempos? Será que estamos no fim dos tempos? Com certeza. Só que não é fim de mundo, porque as pessoas acham que é o fim do mundo, né? Nós estamos nos finais dos tempos, porque aí as pessoas falam assim, eu tiro pela minha família, né, no WhatsApp, que eles falam, mas que sempre falaram disso, que Jesus estava voltando e até hoje não voltou. E na Bíblia diz que sempre vai ter gente que vai falar que sempre falaram, na própria Bíblia diz isso. E só que os sinais não foram como os que nós estamos tendo agora. Só não vê quem não quer, entendeu? Jesus ele está voltando por quê? Porque ele um dia ele subiu, ele ascendeu aos céus diante dos discípulos e foi, sumiu no meio das nuvens e os apóstolos ficaram olhando para ele e eles olharam para o lado e viram um anjo que falou para eles assim, por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que foi, ele voltará. E Jesus falou, eu vou e vos separarei, e vos guardarei um lugar. Né? Que ele foi preparar uma casa para nós. Entende? E ele voltará pelo mente. Né? Ele não é homem para que minta. E caso você tenha dúvidas, é só ler Apocalipse. É só ler Apocalipse. Mas assim, eu quero te dizer, não perca mais seu tempo, porque ele está às portas, Jesus. E como verdadeiras cristãs, nosso papel é estar com a lamparina acesa. Nós estarmos preparadas com óleo. O que isso significa? É nós estarmos orando, vigiando, servindo, sendo um espelho de Cristo. Porque eu acredito que a melhor forma de você ajudar alguém como cristã, por vezes não é só falar de Jesus, mas é ser como Jesus. Como a Débora falou, olhos de amor. Às vezes a gente não vai falar a palavra de Jesus, mas a gente vai ser amor na vida daquela pessoa. Então é assim que a gente transforma esse mundo que está tão pesado, que está tão sobrecarregado, que está todo mundo preocupado. E aí a gente tem sabedoria para discernir e olha para o ponto de vista de Cristo, que ele é amor, a promessa de Deus para nossa vida é de paz, de descanso, de longanimidade, benignidade, mansidão, calma. Então a gente encontra conforto. Para mim essa foi a maior transformação também de conhecer Jesus, porque eu conheci Jesus numa época de pressão, eu estava pressionada profissionalmente. E parecia que eu estava assim, ó, não respirava assim, ó. E aí Jesus deu fôlego. Um grito de aleluia, uma misericórdia, uma misericórdia, que assim, é bem como a Débora falou antes também. A gente às vezes se cobra porque tem que ser perfeita, porque será que você salva? Você escolheu Jesus, você entrou nas águas, você... Não, ele que nos escolhe, ele veio até mim. Ele veio, verdade. Ele veio até mim, onde eu estava, lá na minha bagunça. Na bagunça, verdade. Ele veio até mim. Quando eu vejo aquelas parábolas que ele fala das mulheres que ele foi, até Maria Madalena, até aquela outra, ele vai. O poço samaritano. O poço da mulher samaritana, né? Ele foi até ela, porque ele sabe que você precisa dar um espaço. Quando ele vê que tem um espaço no teu coração, ele vai vir até você, e vai vir no tempo certo, não tenha dúvida disso, sabe? E assim, esses dias me ligaram, porque né, a gente ora, tem um ministério de intercessão, então muitas pessoas procuram a gente para orar, para pedir oração. Então, esses dias eu falei com uma moça que ela estava completamente em depressão, sabe? Ela estava em depressão, ela estava tão mal. Mas, na verdade, ela tinha aquele negócio que tem duas personalidades, como é o nome? Borderline? Ou bipolar? Bipolar.
Ela era bipolar, mas, aquilo ali é uma coisa muito séria. A moça estava assim, ó, passada, mal. Ela falou que ela tinha bipolaridade e chorava, chorava, chorava. Aí eu fiz uma oração com ela, assim, ela agradeceu tanto, ai, obrigada, obrigada. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, todos nós podemos orar, oramos, né? Então, quando a gente ora, é impressionante, eu fico de cara. Quando a gente ora por uma pessoa, aquilo que há dentro de nós, porque nós não somos nada, nós não podemos fazer nada por ninguém. Eu não posso fazer nada por ninguém. Mas aquilo que está dentro de nós toca na vida dessa pessoa. Até mesmo naquilo que está dentro dela, que a gente não sabe se está endemoniado ou não. Então, toca na vida dessa pessoa. E ela sente a presença de Jesus, gente. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que traz paz, aquele que... Porque ele está interessado naquela vida que está sofrendo. Então, nós somos só um canal, um vasinho de barro, entendeu? Ele faz a obra no mundo, ele ajuda essas pessoas tristes, apavoradas, horrorizadas, depressivas. Ele quer ajudar, ele faz através de você que está aberta a isso, né? Ele vai usar quem? Quem que está disponível. E é assim, mais ou menos. Aleluia! Muito obrigada, Débora, pela sua participação aqui no nosso podcast. Você que se identificou com o testemunho da Débora, você que se identificou com esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha para que alcance mais pessoas, mais almas. E eu sugiro que a gente encerre esse podcast com uma oração pelo nosso planeta. Pode ser, Débora? Pode. Pelo planeta Terra? Pelo planeta. Tá bom. Senhor, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela tua presença aqui, Pai. Porque até hoje, eu ainda, em certas situações, eu ainda tenho fico meio assim. Mas o Senhor opera, o Senhor é que está aqui e trouxe toda a nossa conversa, e trouxe tudo, porque o Senhor sabe quem vai ver e o que essas pessoas precisam, Pai. Amém, e mais do que tudo, eu peço que o Senhor esteja tocando nessas vidas, Pai. Tocando, quebrantando os corações, que elas possam entender que Tu és o caminho, o único caminho. Tu falou para os Teus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, muitas vezes a gente ora e a oração não passa do teto, porque é através de Jesus. Ele é o mediador. Aleluia. Através da cruz. A cruz foi a ponte para a gente chegar até Deus. Amém, amém. Sabe, amados? Então, eu peço aqui, Senhor, que o Senhor toque em cada vida, Pai, que haja mesmo um avivamento na terra, Senhor, glória a Deus. No planeta Terra. Porque quando a gente olha para o Brasil, e para todos os outros países, né, a confusão é generalizada, o roubo, a promiscuidade, a bandidagem. Gente, assim, ó, o Brasil só por Cristo. Só por Cristo. O Só Brasil por é para Cristo. É só por Jesus Cristo, sabe? E ele pode. Ele está sentado no trono, ele pode fazer assim e acabar com tudo isso. Só que será que ele está interessado nisso? Será que ele está interessado? Será que ele está se preparando só para levar o povo dele? Que ama ele verdadeiramente, que tira um tempo para orar, para estar com ele, sabe? Porque quando a gente faz isso, vem um foco do céu na gente. Amém. Que nos restaura, glória que a Deus. nos, como é que se diz? Nos enche, sabe? Porque esse mundo já é maligno, ele está contaminado. Então, quando a gente ora, a gente nada mais, nada menos recebe aquilo que está no céu, sabe? Amém. E que a gente tem paz. Amém. Então, esse contato é que vai nos aproximando cada vez mais de Jesus, vai nos trazendo cada vez mais os dons do Espírito no nosso coração. Amém. E vai nos fazendo ser cada vez mais parecidos com Jesus. Amém. Né? Então, eu vou dar uma dica para você. Então, a gente está esperando Jesus, porque eu acho que aqui no planeta Terra não tem mais jeito. Né? Eu vou dar uma dica para você. Todo mundo, hoje em dia, tá tendo conteúdo. Eles tiram conteúdo, sei lá de onde, para vir ensinar as pessoas na internet. Né? Cuidado com os conteúdos que você tem visto. Procura... Eu até comento com algumas pessoas que eu percebo que estão sempre ligados nessas coisas que só trazem ansiedade. Para mim, olha, faz mal.
sabe? Então procura estar em contato com Jesus, lendo a palavra de Deus, que às vezes você está triste, você lê lá uns salmos, ele está falando contigo ali, sabe? Então você chora, você sente a presença dele, então esteja em contato com aquilo que vai te trazer vida, com aquilo que faz com que você tenha paz nesse tempo, porque o tempo está caótico, só tem notícia ruim. As pessoas só dão notícia ruim de não sei o que, e todo mundo está interessado em saber, por exemplo, quem é o anticristo. O que nos interessa quem é o anticristo? Eu quero ter contato com Cristo, que é ele que vai me levar para o céu. O anticristo é ele que me dá paz. O anticristo vai detonar com tudo, sabe? Então as pessoas só querem saber sobre essas coisas ruins. Gente, atente para aquilo que é bom, que vai te fazer bem, vai te trazer paz no coração, vai te aproximar de Cristo. Amém? É isso que eu tenho para deixar aqui, para quem quiser ouvir. Amém. Então, fica a dica, siga esse canal que vai te trazer paz, edificação e Cristo para sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio.